Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa conexão, no mínimo surpreendente, entre duas narrativas completamente diferentes. O material que vamos explorar aqui toca naqueles temas gigantescos, sabe? Amor, destino e eternidade. E o mais louco é que tudo isso está amarrado por um único fio condutor: a linguagem. A ideia é entender como a nossa forma de comunicação tem esse poder absurdo de construir pontes de salvação ou de erguer muros intransponíveis. Tudo depende, claro, de como a gente escolhe usar as palavras. Para dar o pontapé inicial, pensem nesse mistério que o texto de origem levanta: como é que uma história antiquíssima, lá da poeira de Jerusalém há milênios, bate exatamente na mesma tecla que um filme moderníssimo de ficção científica sobre naves espaciais? Parece improvável, né? Mas a resposta está justamente na forma como as duas histórias encaram a linguagem. E mais do que isso, na nossa tendência quase instintiva e muitas vezes desastrosa de tentar lidar com aquilo que é radicalmente diferente de nós. Então, vamos à primeira parte: o medo do outro. O texto começa apontando um padrão bem sombrio, que infelizmente se repete na nossa história. A linguagem, que na teoria nasceu para ser uma ponte entre as pessoas, acaba frequentemente virando uma arma de medo. É impressionante notar que a nossa incapacidade de entender o outro, com letra maiúscula mesmo, tem sido a raiz de guerras, divisões profundas e de muito sofrimento. Em vez de conectar culturas, as palavras que a gente não entende costumam fazer com que a humanidade simplesmente levante muros de autodefesa. E aqui a gente chega na tese central do material. A verdadeira salvação de um mundo tão quebrado não vem pela força bruta ou por imposição política, de jeito nenhum. Na verdade, a transformação real exige largar essas armas, exige uma postura de humildade quase absoluta diante daquilo que nos assusta ou que nos parece estranho. A mensagem é clara: a salvação só rola quando a gente aprende a ouvir de verdade, trocando as espadas e os escudos ideológicos por vulnerabilidade e compreensão mútua. Seguindo em frente para a nossa segunda parte: Babel e Pentecostes. A análise faz um paralelo simplesmente fascinante aqui. Mostra o Pentecostes como a exata inversão espiritual daquela antiga história da Torre de Babel. Pensem bem, Babel é movida a puro orgulho humano e autossuficiência, certo? A galera tenta chegar aos céus pelo próprio ego, e o resultado é a punição definitiva: o caos, a fragmentação da humanidade e a confusão das línguas. Em total contraste, lá no Pentecostes, a força motriz é o Espírito, que desce justamente para unir os povos espalhados. É como se curasse aquela fratura, sabe? A arrogância caótica de Babel é substituída por um entendimento perfeito e, acima de tudo, humilde. O grande ponto desse milagre não é só sobre, de repente, sair falando vários idiomas estrangeiros. É muito mais profundo. É sobre a restauração universal de uma ligação que tinha sido rompida lá atrás. O texto mata a charada quando diz: a mensagem divina ultrapassa barreiras culturais e revela que a linguagem do amor é universal. Ou seja, quando usada desse jeito, a linguagem deixa de ser só uma troca de informações e vira uma força de união gigantesca. Agora a gente entra na terceira parte da nossa exploração: a chegada e a linguagem. É aqui que o material dá um salto muito legal para a ficção científica moderna com o filme A Chegada. E adivinhem, encontramos o mesmíssimo dilema de Babel. Quando naves alienígenas imensas pousam na Terra, qual é a reação dos países? Aquele instinto primata clássico: desconfiança armada. Os governos ouvem os sons desconhecidos daqueles seres e já interpretam como uma declaração de guerra. Mas aí, na contramão dessa histeria militar, entra a linguista Louise Banks. A escolha dela é brilhante. Ela tira a armadura, foca em ouvir com paciência e faz um esforço genuíno para entender a mente de uma espécie totalmente diferente. Aprender essa língua alienígena, a dos heptápodes, não é só um exercício de traduzir palavras num dicionário. A análise detalha isso como uma mudança cognitiva absurda que acontece em 3 passos. Primeiro, é preciso jogar fora todas as noções humanas pré-concebidas de como a comunicação funciona. Segundo, a gente tem que deixar a nossa própria mente ser transformada por novas formas de pensar. E, por fim, abrir espaço para enxergar uma realidade inédita. Basicamente, entender o outro de verdade exige que a gente permita que o nosso próprio cérebro seja reescrito. O que nos leva à nossa quarta parte: destino, liberdade e tempo. É justamente essa mudança mental extrema que joga um conceito metafísico alucinante na história. A língua dos alienígenas não tem começo, meio e fim. Ela é circular. Conforme a protagonista vai absorvendo esse idioma, a percepção de tempo dela muda completamente. A névoa que esconde o que está por vir simplesmente some. Ela passa a viver o tempo de forma não linear.
Eventos que só vão rolar daqui a décadas são sentidos no agora com a mesma intensidade do presente. Essa capacidade de ver a vida inteira de uma só vez levanta um dilema insondável. Preparem-se para essa pergunta porque ela vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre o livre-arbítrio. Se o futuro já é conhecido, ainda existe liberdade? Pensem nisso. Se o livro da vida já está inteiramente escrito, se as grandes vitórias e as perdas inevitáveis já são uma certeza inalterável antes mesmo de acontecerem, a palavra liberdade ainda faz sentido? Somos realmente livres para escolher o nosso caminho, se já sabemos exatamente onde ele vai terminar? Para responder esse paradoxo, o texto traz uma definição madura e, confesso, bem dolorosa sobre a verdadeira liberdade. Esquece aquela ideia de que ser livre é lutar desesperadamente para mudar o destino ou fugir do sofrimento a qualquer custo. Na verdade, a liberdade máxima é a escolha de aceitar. É decidir de forma superconsciente abraçar a própria história inteira. É caminhar para o futuro sabendo que as lágrimas são tão garantidas quanto os sorrisos, aceitando que a dor é parte inseparável da experiência de estar vivo. Chegamos então à quinta e última parte, a coragem de amar. É aqui que a mágica acontece, e a análise amarra o conceito cósmico da ficção científica com a antiga sabedoria espiritual. Os paralelos são avassaladores. De um lado, a gente tem a narrativa de Cristo. Ele tem plena consciência de todo o sofrimento da cruz que o aguarda, mas, movido pelo amor, escolhe caminhar livremente em direção a esse destino. Do outro lado, a protagonista de A Chegada. Ao enxergar o futuro, ela tem a certeza absoluta de que vai ter uma filha e que vai perdê-la muito jovem para uma doença terrível. E o que ela faz? Ela escolhe viver plenamente essa maternidade. Ambas as figuras encontram a liberdade máxima, não tentando evitar o sacrifício, mas tendo a coragem de abraçá-lo por amor. Vale a pena a gente parar um segundinho para absorver o peso dessa conclusão. O material diz o seguinte: o amor, portanto, torna-se um ato de coragem diante da inevitabilidade da dor. Uau! É uma constatação crua, mas incrivelmente linda. Viver o amor de verdade exige uma bravura em comum, exatamente porque numa existência que passa tão rápido, a única garantia absoluta que temos é a perda. Juntando as lições da queda de Babel, do milagre unificador do Pentecostes e do contato alienígena em A Chegada, o estudo crava que a redenção humana depende de pilares muito claros. Primeiro, precisamos trocar o nosso instinto de medo por uma busca real de compreensão. Segundo, a linguagem tem que parar de ser arma e voltar a ser uma ponte entre as nossas consciências. E terceiro, temos que aceitar a fragilidade da vida, escolhendo amar intensamente apesar de tudo ser passageiro. No fim das contas, a verdadeira chegada ao nosso destino final é simplesmente o despertar dessa consciência mais evoluída. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação final que não quer calar. Se viver plenamente significa ter a ousadia de amar, mesmo sabendo que a dor faz parte do pacote, como é que isso transforma a maneira como a gente olha e julga o outro no nosso dia a dia? Fica aí o convite para a reflexão, que a nossa empatia deixe de ser só uma ideia abstrata e passe a ser a chave prática para construir conexões reais, conexões tão profundas e corajosas que podem literalmente ecoar pela eternidade.